Fala galera, esse é o Encantado Bragantino, eu me chamo Arthur, sou aqui de Bragança, no Pará. Vamos falar um pouco sobre cultura, sobre o imaginário popular, eu espero que vocês gostem. Hoje o assunto é mistério no ar. Vamos falar sobre uma história que eu estava fazendo, quando eu estava imaginando, para fazer esse vídeo, estava lembrando da minha época de infância, quando eu era criança, que a gente se sentava e o nosso avô começava a contar aquelas histórias pra gente de antigamente, As memórias afetivas, com meu avô, com uma parte da minha família são essas, As histórias, a cultura que eu pude absorver, nesse período. Eu lembro que o vovô contou a história do Chico Pilão, lá ele. Eu lembro que eu morei uma época no sítio e nessa época não tinha energia, era na lamparina mesmo. O pessoal dormia cedo, a gente tinha o costume de jogar um dominózinho ali depois do jantar à noite. E o meu avô sempre contava algumas histórias, algumas experiências, Inclusive, essa experiência que eu vou trazer aqui para vocês hoje que ele teve, foi uma experiência que ele mesmo vivenciou, numa época onde eles moravam ali naquela região ali da Vila Nova, no interior de Augusto Corrêa, Essa história hoje é do interior de Augusto Corrêa. O vovô estava trabalhando num determinado lugar, com um grupo de pessoas, com um determinado grupo de pessoas, e eles faziam aquele serviço ali diário, da roça, do interior, e eles se reuniam à noite numa casa, um grupo de pessoas que ficavam afastados daquela vila próxima, da Vila Nova, ali daquela região do Anoirá, do Boa Esperança, São Luís do Apió. Eles ficavam na casa à noite, para descansar, para passar o tempo, e de manhã retomar novamente as suas atividades. Acontece que tinha um rapaz que trabalhava lá junto com eles, que tinha esse apelido de Chico Pilão, Chico Pilão era um cara que se dizia destemido, não tinha medo, Saía, gostava de sair, gostava de tomar uma caninha, no boteco, e para isso ele tinha que se deslocar para as vilas mais próximas, e muitas das vezes os companheiros dele não acompanhavam ele. Então ele se embrenhava na mata de noite, por aqueles caminhozinhos, da mata, que antigamente, muitos anos atrás, e ia beber, ia pro boteco, ia para as festas. Ele não gostava de ficar lá à noite sem fazer nada. Ele gostava de sair, tomar uma. Quando foi uma noite dessa saída dele, eles escutaram, que ele já chegava já meio tarde da noite, eles escutaram, um barulho forte, um barulho muito alto para dentro do mato. E aquilo despertou ele, O pessoal estava dormindo, tinha alguns que já estavam dormindo. E eles foram, decidiram ir lá ver o que era, Ficaram assustados, pegaram lanterna e foram para ver o que estava acontecendo naquele lugar, naquela mata. Decidiram, ir atrás daquele barulho para ver do que se tratava. Começaram a escutar grito de desespero, grito de gente apanhando, no meio do mato, e ninguém sabia o que era. Quando foi num determinado momento, eles procurando, teve um que falou: isso daí é o Chico Pilão, alguma coisa que está acontecendo com ele. Aí eles decidiram então ir no rumo onde estava vindo o som, daquela confusão lá no meio do mato. Quando eles chegaram perto, eles focaram com a lanterna. Meu avô disse que aquilo parou, aí correu para dentro do mato o negócio. E quando eles focaram para ver quem era o dito cujo Chico Pilão, que estava lá, com as vestes dele toda rasgada já, todo suado, todo lapeado de porrada que ele pegou, E foram perguntar para ele o que tinha acontecido. E ele falou que quando ele estava retornando lá para casa onde ele ficava, para casa de repouso, ele foi acompanhado no meio da mata por dois seres, por dois rapazes, Ele relata que esses rapazes eram crianças, morenos, e que vinham acompanhando ele e fazendo pouco dele, tirando ele, fazendo brincadeiras com ele, para ele perder a paciência. Ele disse que num determinado tempo ele realmente perdeu a paciência e decidiu expulsar na violência, os dois. Foi nessa hora que eles pegaram e começaram. A porrada comeu. Foi nessa hora que eles começaram a agredir o Chico Pilão. Começaram a correr em cima dele, pegaram o cipó, pegaram um pedaço de pau e meteram a porrada no homem. Ele disse que ele ficou desesperado, ele tentou ir a todo custo ir onde ele lembrava onde era a casa, para que alguém pudesse socorrer ele. Aí o vovô disse que depois desse dia, nunca mais que ele quis sair de lá sem que fosse com alguém, ou então às vezes ele até ficava, mas depois disso ele ficou assombrado, nunca mais, ele só trabalhava de noite, ele dormia cedo, foi um remédio para ele não sair mais. Então, eu acredito que exista,
as entidades. Acredito que existem os seres encantados, né, na nossa região, aqueles seres que protegem, são guardiões, né, da mata, do mangue. E aqui no nosso canal a gente vai abordar muito essa temática, né, da cultura, do imaginário popular. E estou gravando esse vídeo hoje como uma homenagem, né, ao meu avô, né, que graças a ele eu tenho esse resgate, eu posso resgatar hoje em dia essa cultura, resgatar esse imaginário do nosso povo e poder compartilhar um pouco com vocês de algumas histórias, de algumas experiências que aconteceram, né, que o pessoal relata de antigamente. E se você tem algum relato, se você tem alguma dica de como a gente pode melhorar aqui o nosso entretenimento, o nosso canal, pode seguir a gente aí, compartilhar, viu? Comenta. Estamos aqui para somar cada vez mais com a nossa cultura bragantina, com a nossa cultura popular aqui da nossa região, do nosso Pará, que é rico, né, em cultura, é rico em tradição, né, rico em diversidade, em belezas naturais, e vamos compartilhar, vamos trazer para vocês aqui muito conteúdo bom, muita informação e muita cultura e muitas histórias desse tipo. Se você gosta de histórias assim, igual a do Chico Pilão, deixa o seu like aqui, comenta e compartilha esse vídeo, viu? E estamos juntos e aguardo os próximos vídeos.